Então, o meu percurso enquanto docente, enquanto pesquisador, começou desde a minha infância. Quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos, uma das brincadeiras preferidas da gente era dar aula. Na minha casa tinha um quadro verde, esponja e giz, e a gente brincava todos os dias de dar aula. Essa brincadeira tomou uma proporção mais séria, porque depois eu comecei a procurar pessoas de perto da minha casa para alfabetizar. Então isso vem desde a infância, depois no colégio também, embora na minha época não tivesse filosofia no ensino fundamental e médio, mas eu tinha sempre muito interesse pelas áreas de ciências humanas e eram disciplinas que eu me destacava bastante. Até que um dia, na minha adolescência, passando pela frente da Universidade Federal do Maranhão, eu e meu pai, eu olhei a universidade e disse que ali eu iria estudar e iria trabalhar, e ele disse se Deus quiser. Então, assim que eu finalizei o colégio, eu entrei para a Universidade Federal do Maranhão, tenho 2 formações em filosofia e direito, mas enveredei muito mais pelos caminhos da filosofia. Então, eu sou egresso da Universidade Federal do Maranhão e hoje em dia trabalho na Universidade Federal do Maranhão. Bom, mas antes disso, antes de eu entrar na universidade, eu passei em 2 concursos no governo do estado do Maranhão, como professor de filosofia, e depois eu segui para o mestrado, e foi quando eu finalizei mestrado, já tendo passado no doutorado, eu entro então na UFMA. Bom, nesse período que as minhas pesquisas começam a evoluir e eu começo a perceber também a necessidade da finalização do doutorado. Com a finalização, então, de uma qualificação maior, que é o doutorado, a nossa carreira alavanca em vários sentidos. A começar porque, com o título de doutor, a gente pode começar a participar de pesquisas científicas, submetendo projetos. E começou bem aí, no PIBIC, eu comecei a ter participação nas agências de fomento, tanto CNPq, FAPEMA, muito mais FAPEMA. Comecei a ter orientandos da graduação nos projetos de iniciação científica. Claro, muito mais orientandos da FAPEMA, e aí eu ressalto que durante todo o meu percurso do doutorado eu fui bolsista FAPEMA, durante o período que eu fiquei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, além desse detalhe das pesquisas que começam então a alavancar, eu começo a participar de diversos editais da FAPEMA. Hoje em dia eu confesso que eu já perdi um pouco a conta de quantos editais eu já participei, de eventos, APEC, periódicos. Hoje eu sou bolsista de produtividade da FAPEMA até chegar a esse momento do Prêmio FAPEMA. Mas um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar além das pesquisas, PIBIC, depois a participação nos eventos, foi a minha entrada enquanto doutor no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, que é o PGCUT, é o mestrado interdisciplinar da UFMA. Isso faz toda a diferença, porque além dos orientandos que eu já tinha na graduação, na iniciação científica, eu passo a ter, então, orientandos no mestrado também. Então, isso vai alargando, Hoje eu tenho orientandos na graduação, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado e, paralelamente a isso, em 2006, eu fundo, então, o GEP Rousseau UFMA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar Jean-Jacques Rousseau UFMA. Esse ano, em abril de 2022, nós vamos fazer 16 anos. O grupo teve uma grande alteração, inclusive no nome. Hoje em dia é GEP Rousseau UFMA, FAPEMA, CNPq. É um grupo aí que tem vários participantes e que hoje em dia,
né? E aí eu trago a questão da formação humana. Hoje em dia, vários participantes do GEP Rousseau são colegas meus da universidade, trabalham aqui ou em outras instituições também, foram meus orientandos, desenvolveram e deram continuidade às pesquisas e hoje trabalham em vários setores. Então, a formação humana, ela vem sendo desenvolvida exatamente na possibilidade de formar graduados em filosofia, mas também mestres em cultura e sociedade. E isso possibilita vários professores, várias possibilidades de concursos para esses grandes pesquisadores. Queria ressaltar também que atualmente eu sou bolsista de produtividade da FAPEMA, já fui num outro período também, e que uma das questões importantes aí em todas as minhas pesquisas, eu estudo o pensamento do século XVIII, que é o período da Ilustração. Inclusive eu sou líder do NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas do Iluminismo, onde o GEP Rousseau está inserido, e o foco principal, embora eu estude vários outros autores, é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Por que eu ressalto isso? Porque a grande maioria dos meus projetos desenvolvidos na FAPEMA, eu estudei, o grande objeto aí de estudo foi o filósofo Rousseau. E aí, aparentemente, isso poderia ser uma pesquisa disciplinar um filósofo, mas não é. É uma pesquisa interdisciplinar, porque o filósofo, como ele trabalha, escreve, estudou sobre vários âmbitos, isso me possibilita ir ao direito, mas também à filosofia da religião, à música, ao romance, ao teatro, à educação. Então, são temas que dialogam, né, a partir de suas especificidades, mas possibilitam aí, por meio desse diálogo, o desenvolvimento de grandes pesquisas e que tem uma reverberação hoje no século XXI. Então, só quem ganha, além da universidade, é a própria sociedade. Isso é importante ressaltar, porque antes de eu ter entrado na pós-graduação estrito sensu, eu criei aqui na Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Filosofia, 2 pós-graduações. Uma em Filosofia Política e logo em seguida uma pós-graduação lato sensu em Estética. Ora, isso criou as bases, inclusive, para que hoje a gente tivesse nossos programas de pós-graduação. Então, quando eu recebi o prêmio FAPEMA, que foi uma grande honra para mim, eu queria ressaltar que já era uma coisa que eu vinha tentando, participava dos editais, eu participei do edital de 2018 e fiquei entre os finalistas, os 3 finalistas. Em 2019, no prêmio Terezinha Rego, 2018 foi o prêmio Sérgio Ferrege, 2019 Terezinha Rego, também fiquei entre os finalistas, 2020 nós não tivemos por conta da pandemia e 2021 essa homenagem às mulheres cientistas, né? Novamente fiquei entre os finalistas e fui o vencedor na categoria Ciências Humanas e Sociais. Eu costumo dizer que esse prêmio não foi só eu quem ganhou, mas todos os meus colegas que trabalharam comigo ao longo desses anos, todos os envolvidos no grupo, no GEP Rousseau, todos os alunos, tanto da graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado. Tanto que no dia que eu recebi o resultado no Teatro Arthur Azevedo, todos colocaram no grupo, ganhamos, né? E é exatamente assim que eu me sinto, né? Nós ganhamos o prêmio, não foi um resultado somente meu. E isso eu devo a todos esses que resolveram enfrentar essas pesquisas, essas leituras. Nós participamos de editais, por exemplo, que eu pude levar meus alunos, né, para outros estados e lá puderam dialogar, apresentar suas pesquisas. E isso é fundamental. Então, para mim, hoje em dia, o governo do estado do Maranhão está de parabéns
e aí tendo a representação da FAPEMA com todos esses editais que possibilitam a todas as áreas, né? Mas aí eu me refiro principalmente à nossa, né? Alguém das ciências humanas e sociais poder ter os seus trabalhos divulgados, compartilhados aí em todo o Brasil e no exterior. Isso é fenomenal. Também queria dizer que alguém das ciências humanas recebeu um prêmio por suas pesquisas, seu trabalho. Ora, isso é fundamental e eu só tenho a agradecer a essa repercussão, a esse reconhecimento da FAPEMA. Isso, para mim, é reconhecimento de todos esses anos de trabalho, de dedicação por todas as pesquisas nas áreas de humanas e sociais.